Em 2009, o Lula inovou. Ele nomeou para o STF a primeira pessoa sem notável saber jurídico. Toffoli se formou em Direito, não passou em concurso nenhum, tomou pau, nunca escreveu um artigo jurídico, nunca escreveu um livro, não tem uma pós, não tem um mestrado, não tem um doutorado e foi nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo começa em 2009. Por que 2009? Porque em 2009, pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, e um Supremo Tribunal Federal para uma democracia é algo essencial, indispensável, e ele é formado por juristas de notável saber jurídico, e assim sempre o foi. O que é notável saber jurídico? Notável saber jurídico é aquele sujeito que você fala, olha, tá vendo aquele jurista ali? E hoje também há uma vulgarização do termo jurista. Todo mundo que se forma em direito fala que é jurista. Não é. Jurista é aquele que dedica, que devota a sua vida ao estudo do direito. Por exemplo, eu há mais de 2 décadas estudo de direito todo santo dia. Escrevo, debato, etc. Então, o jurista é aquele que devota a sua vida ao estudo do direito e à inovação do direito. Então não é o caso da maioria das pessoas que são profissionais do direito, mas não são juristas. Então o cara de notável saber jurídico, em primeiro lugar, ele é um jurista, ele é um cara que é reconhecidamente, publicamente, se você pergunta para qualquer professor de direito, se você pergunta para qualquer advogado, se você pergunta para qualquer pessoa que tenha um mínimo conhecimento jurídico, você fala, o que você acha daquele cara? Ele conhece muito. Eu posso não gostar dele, mas ele conhece, o cara é bom. Ele tem livros publicados, as teses que ele defende mudaram a jurisprudência, ele conseguiu feitos que ninguém conseguiria fazer como advogado, ele foi um juiz exímio, as decisões, as sentenças dele, elas estão em todos os manuais de doutrina do direito, ou ele é o melhor professor de direito, ele escreve artigos e livros fabulosos, esse é o cara com notável saber jurídico. Em 2009, o Lula inovou. Ele nomeou para o STF a primeira pessoa sem notável saber jurídico. E eu ainda ouso dizer que eu nem sei se saber jurídico ele tinha ou tem, que é o Toffoli, o ministro Dias Toffoli. Por que eu digo isso? Ah, mas notável saber jurídico é subjetivo, né? Não, não é subjetivo. Notável é público e notório. Não pode ser notório só para mim, tem que ser publicamente notório. Essa é a diferença entre notável e notório. E a Constituição, ela faz essa diferença. Para caso de desembargadores do TRF, por exemplo, ela fala de notório, mas para o ministro do Supremo, ela usa notável, porque é público e notório. Toffoli se formou em Direito, não passou em concurso nenhum, tomou pau, nunca escreveu um artigo jurídico, nunca escreveu um livro, não tem uma pós, não tem um mestrado, não tem um doutorado, nunca deu aula em faculdade de Direito e foi nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas você me pergunta aqui, eu te respondo. Isso é um juiz inválido, inconstitucional, porque é a Constituição que exige que para ser ministro do Supremo, para que ele não perca a supremacia, o cara tem que ter notável saber jurídico. Pensa na lógica das bancas acadêmicas. Quando você vai ser mestre, tem lá uma banca de mestres para te examinar a sua dissertação de mestrado e dizer se você merece o título ou não. Mas não pode ter lá uma pessoa que não seja mestre. Sim. Na sua banca de doutorado, você tem que ter doutores ou catedráticos. Mas você não pode ter uma pessoa sem doutorado para analisar a sua tese de doutorado. E aí você pega um advogado que tenha pós-mestrado, doutorado, livre docência, cátedra numa faculdade, ele escreve uma defesa para ser julgada por alguém que tomou pau em exame para juiz,
Não tem pós, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem livro publicado, não dá aula em lugar nenhum e não tem sequer um artigo de relevância publicado. E como foi parar lá? Você tira a supremacia do Supremo. Sim, a supremacia do Supremo é isso. Como foi parar lá? Política. Ele era advogado do Partido dos Trabalhadores, foi alçado a um cargo no governo Lula, e desse cargo do governo Lula, ele foi indicado ao STF, e aí o Senado tem que fazer a sabatina. Desculpa, a sabatina do Senado e nada é a mesma coisa. Uma banca de TCC de uma faculdade de 5ª categoria prestes a ser desqualificada pelo MEC tem mais seriedade do que a sabatina para um ministro do Supremo no Senado. Veja a do Flávio Dino. Nós tínhamos nessa sabatina um sujeito que um dia foi considerado o herói do direito nacional, o Sérgio Moro. Ai, o Sérgio Moro, não, um cara que sabe, um cara bom, ele é tudo, ele é pá, pá, pá. Vamos ver a pergunta do Sérgio Moro na sabatina para o Flávio Dino. O senhor vai manter a sua conta no Twitter? Essa é a sabatina para o ministro Supremo. E depois do Toffoli, passou boiada, e a gente tem aí um festival de nomes que não tem notável saber jurídico. Então nós temos ministros do Supremo que são, na verdade, inconstitucionais, porque não cumprem o requisito constitucional do notável saber jurídico. Eles têm que fazer, né, Pavinato? Eles têm que falar a parte de Constituição. Exatamente. Isso aí saiu do eixo, né? Porque hoje não é... Você não acha que tem uma mistura ali de poder judiciário? Exato. Eu fiz toda essa volta para chegar no Trump, porque hoje nós temos uma corte em que a maioria dela não tem notável saber jurídico e por isso é inconstitucional. Não tendo notável saber jurídico, essas pessoas costumam descontar, porque foram colocadas ali por razões políticas, ideológicas, elas começaram a fazer o que bem entendem, porque acima do Supremo não há nada no Brasil. Então, para onde recorrer? Percebe-se isso mesmo. Aliás, muitas pessoas nunca tinham nem ouvido falar em STF, e de alguns anos para cá, desde a era Bolsonaro, hoje a gente conhece o STF, e que me parece que eles mandam no Brasil. Isso é o que está ficando claro. Eles mandam no Brasil. É o que está ficando claro para o brasileiro, né? Não é uma percepção, essa é uma realidade. Quero deixar claro, não é uma percepção. Um tribunal que prende governador de estado mostra que isso não é uma federação. E mostra que eles estão acima dos governadores dos estados, que, aliás, deveriam ser julgados pelo STJ e não pelo STF, pela Constituição, que determinam políticas de relação entre executivo e legislativo, que passam por cima da imunidade parlamentar, porque imunidade parlamentar, para um parlamentar, é inclusive para ele, no exercício da sua função, ele pode até cometer crimes de opinião. É por isso que é imunidade, senão não seria imunidade. Por que ia falar imunidade? Falar imunidade parlamentar só para falar coisas juridicamente viáveis. Não, imunidade é para isso. Então, eles mandam no governo federal, eles mandam no legislativo, eles mandam no executivo ali no executivo, também, né? No legislativo federal e dos estados. E mais um detalhe. Agora, eles também mandam no processo eleitoral. O processo eleitoral de 2022, Lula e Bolsonaro. Foi um processo eleitoral transparente? Foi um processo eleitoral constitucional, legal, justo, jurídico? Foi um processo eleitoral democrático? Não. Não foi. Foi fraudado. E eu não vou falar de urna. Porque eu não sou técnico, eu não sei falar de urna. E eu nem chego perto desse assunto porque este tribunal proibiu-nos de falar de urna. Numa democracia você pode falar de tudo. Claro. Que democracia vem do grego, demo, povo, kratos é poder. Então não é governo do povo, pelo povo, não, é poder do povo. E numa democracia representativa, quando você elege alguém para administrar, para legislar, e confia na legislação que estabelece os critérios para a escolha daqueles que vão julgar, que poder sobra ao povo nenhum, já que todo poder emana do povo, poder não é flátula, não é peido. Você escolhe pessoas para legislar, administrar e confia no processo de escolha daqueles que vão julgar. E que poder sobra ao povo? O poder de contestar, o poder de falar. Eu não gosto disso, eu acho que isso está errado, eu quero saber isso.
Eu quero ver a urna aberta na minha... Você pode falar, você pode não obter, mas você pode falar. Isso que é democracia. Mas eu não quero chegar na urna. O que eu digo é, o processo foi fraudado? Foi uma fraude. O processo que sagrou Lula vencedor do pleito presidencial em 2022 foi fraude. Fraude por quê? Provo. Você pega, abre a lei eleitoral, tá lá escrito que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, só pode fazer regulamentações das eleições até o dia 5 de março do ano das eleições. Tá na lei. Até que você não mude o calendário, tá na lei. Então a lei tá lá, ela é clara. O TSE só pode regulamentar as normas eleitorais até o dia 5 de março do ano das eleições. E nessas regulamentações ele não pode suprimir direitos previstos na lei, nem pode criar penalidades que não existem na lei. Então são 3 critérios. O prazo, 5 de março do ano da eleição. Segundo, não pode suprimir direito. Terceiro, não pode criar penalidade. O que aconteceu em 2022? Em 20 de outubro de 2022, o TSE lança uma resolução que pautou, que regulamentou as eleições daquele ano. Então, ou você me comprova que 20 de outubro de 2022 vem antes de 5 de março de 2022, ou eu estou certo e eles estão errados. Eu acho que 5 de março de 2022 vem antes de 20 de outubro de 2022. Claro, com certeza. Então, é fraude. Aquela resolução foi fraude. Segundo, essa resolução, ela suprimiu direitos. Mesmo que ela tivesse sido feita no prazo, ela não poderia ter suprimido direitos. E mesmo que ela tivesse sido feita no prazo e não tivesse suprimido direitos, ela criou penalidades. Então ela é triplamente fraudulenta. E foram essas resoluções que tiraram perfis pró-Bolsonaro das redes sociais. Foi essa resolução que fez com que apoiadores de Bolsonaro tiveram direitos e garantias violados. E uma outra coisa mais absurda ainda, quando o Bolsonaro entrou com aquela ação falando da fraude no tempo de rádio, com um laudo técnico, muito ruim, aliás, o laudo técnico, Bolsonaro podia ter perdido aquela ação. Mas aquela ação precisava ter sido distribuída, analisada e julgada. O que o Alexandre de Moraes fez não existe na lei. Ele pegou a ação, indeferiu de plano e aplicou uma multa de 20 milhões. Então o Alexandre de Moraes, com as bênçãos do STF, ele fraudou a eleição de 2022, sem falar de urna. O processo eleitoral foi fraudado, isso eu não tenho dúvida. Ou você queima todos os livros e apaga todas as publicações de lei, porque basta olhar a lei, está escrito. E quando ele fez isso, e se sentiu muito confortável, e quando ele mandou prender em flagrante o Daniel Silveira, veja bem, isso aqui não é uma defesa do que o Daniel Silveira fez. Mas eu estou falando como jurista. Prisão em flagrante por um vídeo na internet. É possível? Não. Flagrante só existe em 3 tipos. O primeiro é o flagrante imediato, o próprio. Quando alguém... Você tá com a arma na mão, eu cheguei e vi você dando tiro com a arma na mão, eu falo, esteja preso. Esteja preso, correto, mas é uma brincadeira. Leva a sério. Então a pessoa vai presa em flagrante. Quando você viu a pessoa fazer pá, com o revólver, saiu correndo, aí começa a perseguição, você pega, é o flagrante, continuado. E tem uma terceira hipótese, que é o flagrante impróprio, que é assim, o cara matou, pá, saiu correndo. Aí chegou a polícia, perguntou para as pessoas, quem matou é assim, assim, ele tem tais características, ele matou com uma arma de fogo. Começa-se uma perseguição e algum tempo depois, pode ser 1, 2 dias depois até, você acha a pessoa dessa descrição com a arma do crime. Você pode prender em flagrante também. No caso do Daniel Silveira, ele fez um vídeo, não sabe-se quando, aí ficou o flagrante eterno, que não existe na lei. Quando o Alexandre de Moraes sentou no banheiro, abriu, viu o vídeo, falou, é prisão em flagrante. Mas o crime de ofensa, crime contra a honra, não comporta a modalidade de prisão em flagrante. Então ele errou, porque não há flagrante eterno, não foi nenhuma das 3 hipóteses legais. Errou porque o tipo penal não admite prisão em flagrante, calúnia, injúria e difamação. E depois porque ele é parlamentar.
E os parlamentares consentiram com isso. Aí o STF se sentiu mais forte. Veja, nós conseguimos mandar no legislativo, eles não estão nem aí para a própria imunidade parlamentar, nós mandamos no processo eleitoral e ninguém falou nada. E a partir daí, o STF passou realmente a ser um conselho de ministros como era no Portugal fascista de Salazar. Nós temos um conselho de ministros que manda e desmanda no país. Isso foi acontecendo, teve o 8 de janeiro, se sentiram mais fortes ainda, quase 2.000 prisões em flagrante. Flagrante? Tudo bem, flagrante. Mas em 24 horas tem que ter audiência de custódia. Não teve. Ninguém reclamou. Ah, vamos indo mais a fundo. Porque quando não tem audiência de custódia, qualquer traficante sabe disso, você tem que ser liberado. Então vamos mais a fundo. Agora vamos passar para a prisão preventiva. Por quais motivos? Não tem individuação de conduta, não tem como a gente aplicar os critérios da prisão preventiva, porque eu acho. Foi. O Congresso não falou nada, o Senado não falou nada. E agora estão vindo as condenações. Condenações sem que se observasse o devido processo legal. Repito, eu não estou dizendo que aqui alguém é inocente ou culpado. Mas como qualquer traficante, homicida, estuprador, tem o devido processo legal respeitado, 8 de janeiro não se teve. Aí chega no Elon Musk, que é onde chega o Trump. Elon Musk, quando compra o Twitter, troca o nome para X, se depara com aquele monte de ordem ilegal, inconstitucional, antidemocrática, autoritária, torpe. E ele fala, não vou obedecer isso porque isso é ilegal. Aí é claro que o Supremo, que é um simulacro de Supremo, que de Supremo não tem nada, é um Supremo sequestrado por atores políticos sem notável saber jurídico. Bom, já que a gente pode fazer o que quer, vamos banir o X, vamos aplicar a multa. Aí sai do Brasil. Ele faz uma outra coisa que não existe na lei. Bom, já que ele sai do Brasil, vamos bloquear os bens da Starlink. Aí não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Por que ele não bloqueou os bens da Ambev para garantir as dívidas da Americanas? Faz sentido. O é mesmo sócio, né? Exatamente. Porque isso não pode, isso é ilegal. Você não pode bloquear uma empresa que tem o sócio de um processo, mas que tenha outro sócio. Mas por que ele fez com o X e com a Starlink? Faz total sentido. Então, se ele fez aquilo com a Starlink, ele devia ter feito com a Ambev, para garantir a Americana. Mas não fez, mostrando que isso é uma ditadura. Bom, Elon Musk se aproximou de Trump. Trump já sabia de toda essa questão, desta ditadura envergonhada, desse fascismo acadêmico de quinta categoria e sem academicismo que se instalou no Brasil. E agora, é claro, com Trump presidente, com a maioria do Senado republicano, a maioria da Câmara provavelmente republicana, é óbvio que ele está mexendo com empresas americanas, este ditador está mexendo com empresas americanas, e existe, sim, uma probabilidade, vou dizer, probabilidade é muito alta, possibilidade de que esses ministros não possam mais ir para Harvard, dar palestra, etc. Isso vai ser a morte. Se alguém tiver bens lá, por exemplo, eu não sei se tem, Alexandre de Moraes tem bem nos Estados Unidos, bloqueia bem, bloqueia a conta, ele é o presidente, ele tem o Senado, ele tem a Câmara. Será que vai acontecer isso pode acontecer. Por que eu fiquei feliz, então, depois de toda esta volta de meia hora, para dizer por que eu fiquei feliz? Eu fiquei feliz porque no Brasil o Senado poderia resolver esta tirania. Mas o Senado é venal. Por que o Senado não resolve essa tirania, então, Pavinato? Já que eles têm esse poder. Tem várias explicações. Primeiro, pode ser porque você tenha rabo preso. Ou seja, pode ser porque você seja corrupto e tem algum caso que você não quer que o STF mexa. Esse é um caso. Segundo caso, pode ser que você não seja corrupto, mas tenha rabo preso com algum dirigente do seu partido que seja corrupto. Terceiro caso, pode ser porque você seja venal. Você está recebendo emenda, etc. e tal. Isso é uma forma de corrupção, no sentido moral.
ou por fim, porque você é desleixado mesmo, não tá nem aí pra briola. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.